Olá a todos e todas, bem-vindos a mais um Crime Ideia. Bom, um dos temas mais relevantes que você tem para a sua prova do Enem, que se aproxima aí, logo nós estamos próximo à prova de fato, é indústria cultural. Iremos falar um pouquinho hoje então a respeito desse grande fenômeno, né, que desde o século XX tem atingido aí grande parte, né, das nossas produções culturais. Bom, indústria cultural. Indústria cultural é um conceito cunhado, né, pelos autores da Escola de Frankfurt, Theodor Adorno e Max Horkheimer. Isso que vocês podem ver, dois filósofos, né, da Escola de Frankfurt, influentes, autores de um contexto do século XX bastante propício para entender o que é cultura. Vejamos uma questão interessante. Quando nós vamos falar sobre produção de bens culturais, nós nunca deixamos de lado o contexto cultural no qual esses bens são produzidos. Evidentemente, nós podemos até lembrar disso, quando vamos falar de indústria cultural, é preciso entender que o conceito que foi cunhado no primeiro quartel ali do século XX, ele tem muito a ver com todo o desenvolvimento técnico e tecnológico da própria sociedade capitalista. A filosofia, por exemplo, da Escola de Frankfurt, entre outros autores, como o próprio Walter Benjamin, né, teria construído, na verdade, uma análise crítica, né, nessa chamada teoria crítica, desse contexto de produção intelectual na virada do século XIX para o XX. O avanço tecnológico, principalmente o processo de racionalização tão característico, né, da modernidade iluminista, chegou e atingiu auges aqui no século XX bastante consequentes. Uma deles, por exemplo, foi cunhado por Adorno e Horkheimer, o conceito de indústria cultural. E o que designa, né, esse conceito? Esse conceito, na verdade, ele quer designar toda a produção degenerada dos bens culturais. Ou seja, enquanto uma indústria ela produz bens e mercadorias, certo? E a cultura é a produção desses bens sociais, esses bens de características simbólicas, nós vamos associar os dois termos. Ou seja, a grande função da indústria no capitalismo é a produção de mercadoria para a obtenção da mais-valia, a produção da riqueza, do acúmulo e a expropriação de riqueza. Então, falamos de uma indústria cultural, toda a produção intelectual de bens, a produção de mercados, consumidores voltados à cultura. Eu acredito que o primeiro grande lance de pesquisa desses autores foi o cinema. Justamente as grandes obras fílmicas que produziram durante todo esse cenário, né? Não a noção simplesmente de uma qualidade estética. O objetivo finalista não é esse. Pode até que seja, pode ser que se construa isso, mas na verdade uma qualidade que seja muito mais voltada para o interesse finalista, que é a produção de mercado. Então, uma das consequências mais drásticas da indústria cultural é justamente transformar tudo em mercadoria. E aí, quando nós vamos falar tudo, eu evidencio a palavra tudo mesmo. Nós estamos falando da música, nós estamos falando da religião, nós estamos falando do aspecto de entretenimento, como o futebol, que também é uma grande área de indústria cultural. Estamos falando do cinema, do próprio teatro, que tende ou outra a se massificar. Então nós podemos elaborar, para a gente entender melhor esse conceito, 4 características básicas da indústria cultural. A primeira característica é o que nós conhecemos como razão instrumental. Esse conceito ele é cunhado por Adorno e Horkheimer em Dialética do Esclarecimento para entender que a racionalidade e o avanço técnico e tecnológico científico ele é feito como instrumento produtivo para a obtenção técnico e racional do lucro. Ou seja, a produção dos bens de mercadoria, eles não são produzidos com vistas ao bem-estar social. Na verdade, a tecnologia ela é produzida por um cenário bastante pragmático utilitarista, que é, óbvia e evidentemente, né, a acumulação e a produção de bens mercadológicos. Uma segunda característica é a padronização, por exemplo, dos bens culturais. Padronização essa, por exemplo, é evidente quando a indústria cultural ela tende a criar supostos ou falsas identidades locais de bens culturais. Vamos pegar um exemplo? Aqui, no estado de Goiás, por exemplo, entende-se o estado de Goiás como o estado da cultura country, sertaneja. A padronização dos bens culturais é quase todos os espaços vinculados à produção de entretenimento são voltados a um bem grande e único, que é o sertanejo. Vejamos que a cultura sertaneja, na música e tal, na vestimenta, ela padroniza os bens. Então, ela cria como consequência o fim de toda e qualquer produção de diversidade cultural. Quando a gente pega um cenário mais macro, caso do Brasil, né? Muitos entendem o Brasil como uma produção cultural do samba, do funk, como se todos brasileiros, evidentemente, ou a sua ampla maioria, gostassem desse bem cultural.
Uma terceira característica muito fundamental é o processo de massificação de cultura. As culturas populares, aquelas voltadas pelos agentes do povo, criadas pelo próprio povo, com intenções mais locais de produção, elas tendem a se massificar. O que é massificar? Uma expansão do núcleo de consumo para todas as classes sociais, apagando, evidentemente, até as diferenças de classes. Vamos pegar o sertanejo universitário como exemplo? O sertanejo universitário, fenômeno recente, já dos anos 2000, ele não atinge apenas as classes, por exemplo, produtoras como a classe média, vamos imaginar assim. Ela produz, inclusive, ela atinge classes outras, como, por exemplo, as classes pobres, os mais ricos. Veja que uma dessas características não é, evidentemente, o grau ou nível de produção. Aliás, é justamente atingir o maior núcleo de consumo. Para isso, algumas características vão ser fundamentais, né? Como uma letra fácil de ser ouvida, um hit envolvente, onomatopeias repetitivas, né, nos refrãos das músicas. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchá. Para, vere, 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 para, vere, 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 vere. Vamos pegar no caso do cinema. Filmes que terminam praticamente com a mesma estrutura, né, de produção, com um final feliz, com a produção dos heróis, aquela velha luta entre o bem e o mal, características muito comuns dos cinemas hollywoodianos. Agora, uma quarta e última característica da indústria cultural, as diferenças de classes, elas são apagadas dentro dessa dinâmica, né, tão massificada, que ela tende a mercantilizar todas as produções culturais. Não é à toa que hoje, para sobreviver, né, da profissão música, por exemplo, da profissão arte, é extremamente difícil, né, se não for vinculado a produtoras, a filmes, a shows grandes, a coisas que vão vincular uma grande produção de mercadorias, reproduzidos desde camisetas a fotos, a tatuagens ou coisas desse nível. Vejamos como alguns exemplos, né, desse processo de massificação cultural é que os bens produzidos em larga escala, eles tendem inclusive a cair de nível de produção. Vamos pegar no caso da música. Vamos fazer uma leve comparação. De um lado, Tião Carreiro e Pardinho. Tião Carreiro e Pardinho, por exemplo, usando de uma leveza, numa técnica artística bastante profunda, com timbre de voz, com viola, com a técnica de produção bastante acurada, né? Quem tem mulher que namora, quem tem burro e pacador. Quem tem a roça no mato, me chame que jeito eu dou. Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora. Enquanto do outro lado agora é Bruno e Barreto. Vejamos, Tião Carreiro e Pardinho e Bruno e Barreto estão no mesmo núcleo, sertanejo, evidentemente com características bem distintas. No sertanejo universitário de Bruno e Barreto, o nível cultural, inclusive no mesmo sentido ao vivo, é bastante distinto. As luzes estão piscando, jukebox tocando, Amado Batista e o pau tá quebrando. E trabalhar amanhã é o cacete, hoje é só farra, pingue e foguete. As luzes estão piscando, jukebox tocando, com Bruno e Barreto e o pau tá quebrando. E trabalhar amanhã é o cacete, hoje é só farra, pingue e foguete. Ficou evidente que o nível de produção cultural ele tende a diminuir conforme nós produzimos mais em massa. Não é à toa, se nós pegarmos, por exemplo, nos últimos anos, esses grandes artistas que fazem sucesso na indústria cultural, isso tanto no rock como no pagode, no sertanejo, no funk, produzem músicas em larga escala que tendem a uma baixa qualidade, ou seja, produzir muito em péssima qualidade. Mas o interesse não é produzir pouco em alta qualidade, é produzir para mercado. E se produzir muito gera lucro, obtenção racional do lucro, melhor assim. Vejamos outra questão como exemplo. Peguemos que no Brasil possa existir uma indústria gospel. Podemos afirmar isso? Acredito que sim. Por que uma indústria gospel? Se nós pegarmos, por exemplo, os grandes artistas, né, da música gospel, nós vamos ver que eles, evidentemente, através e usando como instrumento a própria cultura religiosa cristã, também se utilizam dessa técnica de produção de mercado, né? Nós podemos citar aqui a Aline Barros, nós podemos situar a própria banda muito famosa entre hoje as grandes grades evangélicas, que é Diante do Trono. Se nós pegarmos os grandes eventos, né, o festival Louvorzão, onde aparece até mesmo funk gospel. Assim Jesus, Jeová, Jesus, Jeová, geral Jesus, Jeová, Jesus vai te abençoar, flor de lis, Jesus, Jeová, Jesus, Jeová vai, Jesus, Jeová, Jesus vai te abençoar. Se no mundo eu cantava e dançava, foi assim que tu me conheceu. Agora mais ainda eu vou fazer pra Deus.
Tá aí mais um exemplo de como que a indústria cultural ela não tem necessariamente um núcleo único de atuação, ela atinge todos os grupos sociais. Então, de evangélicos a ateus, de roqueiros a sertanejo, nós vamos ter um grande acesso à produção de níveis culturais. Evidentemente que um discurso também muito comum nessa indústria cultural, ela não está presa no elemento ético. Uma grande categoria importante para a gente entender é como que, recentemente, né, a produção para atingir Ibope, principalmente na TV, né, e principalmente na internet também, né, para os seus telespectadores, é justamente a forma simplista de reprodução de informações jornalísticas, a produções de programas de TV que buscam muito público, mas apelam para o emocional, categorizam, por exemplo, o ridículo como regra, né, o ridículo como regra, e não mais, por exemplo, uma produção intelectualizada de nível cultural profundo. Basta, evidentemente, ver como que os programas que são feitos em grandes entrevistas com intelectuais, com reflexões mais profundas, não têm tanta audiência como programas de baixíssima qualidade estética ou de nível sociocultural. Então é justamente nesse processo que a indústria cultural ela atinge níveis exorbitantes. Adorno e Horkheimer viveram até os anos 70. Obviamente não viram, né, como que a indústria cultural ela atingiu, na era da tecnologia globalizada dos anos 80 adiante, tanta produção de massa. Mas evidentemente seriam grandes críticos do nosso tempo. Justamente porque uma grande questão da indústria cultural é a pulverização do conhecimento em torno de muita informação. É ou não é verdade? Por que estamos aqui agora num vídeo aula de YouTube e não individualmente ou numa sala de aula, num núcleo de pesquisa ou até mesmo uma palestra mais longa e demorada? Porque vivemos numa época de tudo ser bastante volátil, líquido, como diz Zygmunt Bauman, né? Em tempos onde a cultura ela se pulveriza em rápido, algo fácil e de acesso momentâneo. Não é à toa que as músicas de hoje tornam-se, abre aspas, velhas em pouco tempo, 1, 2 meses, já se tornam músicas defasadas. Coitado de Bob Dylan, né? Quem dirá Ramones, quem dirá Sex Pistols, quem dirá os grandes clássicos da música, por exemplo, que se os do ano passado, como Livinho, já são considerados velhos, imagine esses autores antigos, né? Ficamos aí com essa reflexão. A indústria cultural é um grande ramo de produção, essa mercantilização dos bens culturais. E fique tranquilo, nós do Crime Ideia estamos no meio dessa indústria cultural. É ou não é verdade? Gosta de raça negra? Um abraço, até o próximo Crime Ideia.